Boa noite a todos. Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje trazendo um tema muito pertinente, importante para vocês. Lembrando que dia de quinta-feira eu separo para falar sobre assuntos da psicologia, coaching integral sistêmico e assuntos de inteligência emocional. E hoje trazendo para vocês um tema especial, mais especial do que os outros. Não que os outros não foram pertinentes, foram importantes, mas eu acredito que ele tem um significado muito mais forte para muitas pessoas. E é algo que, em essência, todos, passam de algum jeito na jornada, no percurso da vida. Vai se deparar com dores, vai se machucar, tudo isso eu estou falando na parte emocional. Então eu começo dizendo para vocês que tem gente que fala que isso nada tem a ver com elas, a questão da rejeição. E ainda enfatizam absolutamente nada. Então, se falar de rejeição ou de alguma forma, que tem raízes de rejeição na vida para essa pessoa ou para algumas pessoas, ela olha e vai dizer: você não me conhece e não sabe o que está falando. Comigo não, Comigo não aconteceu isso, eu não passei por isso. Então nessa hora a gente precisa ter um cuidado para identificar e saber, em que ponto exatamente talvez você que está assistindo essa live ou alguém que você conhece passou por essa possível rejeição. Quando começamos um processo de autoconhecimento, essas pessoas vão buscar se tornar as pessoas que elas nasceram para ser. E aí se deparam com esse tema. Impressionante, para muitos esse tema pode se encaixar perfeitamente na explicação de alguns desafios que essas pessoas já passaram ou estão passando. Aí você pode se perguntar: e Whindersson, o que é rejeição? Que é o tema dessa live, é o poder destruidor da rejeição. Então, antes de saber o poder destruidor da rejeição, é importante a gente saber o que é rejeição. E nesse momento eu vou pedir para você que está assistindo essa live, compartilhe essa live, curte essa live para o Instagram entender que esse é o conteúdo de relevância. Porque mais pessoas, essa é a essência, esse assunto é a essência de muitas coisas. Marda, seja bem-vinda. A essência de muitas coisas que nós passamos na vida e a gente nem sabe dar nome para isso. Então, como eu falei, o tema é o poder destruidor da rejeição. E antes de falar do poder destruidor disso, da rejeição, é importante a gente entender e saber o que é rejeição. Então, rejeição é uma ferida emocional, é uma ferida na alma, causada por algumas dores
geralmente do ventre à infância e entrando um pouco na adolescência. Então, se a gente for falar em concentração, elas estão concentradas principalmente do ventre aos 12 anos. E aí você pode se perguntar, e o que causa essa rejeição? Essa rejeição é causada por uma gravidez indesejada, uma tentativa de aborto, palavras mal lançadas enquanto você está no ventre da sua mãe, dores emocionais que a sua mãe viveu. Então, nasceu, infância, na adolescência. Elisa, seja bem-vinda. Então, abusos, né? Luana, seja bem-vinda. Então, abusos, seja ele sexual, seja ele verbal, sejam eles físicos, e também acusações, infidelidade na relação matrimonial dos nossos pais, um lar conturbado, de confusão mesmo, falta de paz nesse lar. Então tudo isso que eu falei aqui, que eu enumerei, gera rejeição. E alguns de vocês podem falar assim: mas que loucura é essa, Whindersson? Olha, dizem, né? Ou estão dizendo, como agora, você que está assistindo aqui, como tudo isso tem a ver, né? Como com rejeição? Rejeição, isso tudo? Pois é, eu vou estar explicando um pouco mais nessa live. Já vou pedir para você compartilhar mais essa live, curtir essa live, para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. Jai, seja bem-vinda. Então, vamos dizer, Luz também seja bem-vindo. Vamos dar um exemplo aqui. Meus pais me amam muito e eu tenho uma relação maravilhosa. O meu lar também é maravilhoso, mas há uma frase que diz o seguinte. A frase que eu gosto muito de dizer é que contra fatos não há argumentos. O que eu quero dizer com isso? Embora você veja que sua relação com seus pais é maravilhosa, sua relação hoje, talvez, marido e esposa seja maravilhosa, os seus irmãos, tudo, não quer dizer que você não passou ou tem passado por rejeição. Então, à medida que algumas pessoas vão se deleitando, né, com esse assunto, esse assunto, em algum momento, ele doeu. Você pode se deleitar hoje, mas em algum momento isso doeu muito em você, doeu pra caramba. Então, talvez você não se deleitou. Mas na verdade, quando a gente fala de rejeição, algumas pessoas começam a mergulhar, ou então a partir dessa live vão começar a mergulhar nesse tema, a rejeição. Elas vão entendendo quantas coisas na vida delas batem perfeitamente com as manifestações da rejeição. Então elas não podem mais negar isso. E vocês vão entender ao decorrer dessa live o quanto você pode se identificar. Mas mesmo assim, depois que a gente pode trazer alguns itens, alguns aspectos, vai ter pessoas que ainda assim vão negar que tenha passado por rejeição. E é preciso entender, reconhecer, para começar a trajetória
de mudança na sua vida. Você precisa entender isso. Você precisa reconhecer isso. Aí você pode indagar assim, Whindersson, como é que eu sei que as manifestações, que manifestações são essas da rejeição? Como são as rejeições da alma de uma pessoa que tem algum tipo de raiz de rejeição? Como é que eu identifico isso, as manifestações? É uma pergunta que você pode estar se fazendo agora. Aonde é que aonde é que esse tema, né, eu ouvi pela primeira vez? Ou então, ou pelo menos, né, de uma forma mais forte, mais estruturada, e que fazia sentido tudo aquilo que era dito. Então, a primeira vez que eu ouvi sobre esse tema foi no livro Raízes da Rejeição, de Joyce Meyer. Então, esse livro tem o nome de Raízes da Rejeição. Eu comecei a ler esse livro em um dos processos de conhecimento, de autoconhecimento, e à medida que eu ia lendo esse livro, que estava fazendo muito sentido, descrevia a vida de muitas pessoas. Então essa rejeição, para essas pessoas, elas podem negar a existência dessa rejeição. Mas de fato, ela existe para muitas pessoas. O primeiro passo para você se libertar dela, da rejeição, é admitir que ela existe em você. E para que você consiga de fato, realmente você se libertar, é preciso você reconhecer. É o primeiro passo para que isso, né, você realmente se afaste disso. E aí você se pergunta, Whindersson, quais são as manifestações da rejeição? Primeiro ponto é uma identidade distorcida. Frases como eu não sou amado o suficiente, por mais que a boca diga algo, o comportamento, as emoções, os sentimentos pode dizer que você não é amado o suficiente. Isso é o seu comportamento diz isso. Ou você interpreta dessa forma. Porque se eu fosse amado o suficiente, eu não teria traçado a minha vida inteira, eu digo a vida inteira, buscando atender expectativa de outras pessoas, buscando fazer demais, ser perfeito em tudo. E você concorda se você, preste bem atenção no que eu vou falar agora, se você verdadeiramente não é o que você fala. Então, gente, vamos lá, tá? Vocês que estão entrando agora, aproveita, compartilha essa live, esse tema, né? O poder destruidor da rejeição é algo muito importante na construção desse emocional de cada um de vocês, de cada um de nós. Então, assim, não é o que você fala, né? A gente às vezes tem um discurso. A gente às vezes tem um discurso de campeão. Mas as emoções, os sentimentos, o comportamento fala a verdade. De fato, fala
o que realmente está acontecendo. Então, não sou amado o suficiente, medo, ansiedade, medo de ser abandonado, medo de ser traído. Isso são aspectos que podem acontecer na vida de muitas pessoas. Então, o livro fala de manifestações de uma estrutura de rejeição e crenças de valor e de capacidade completamente distorcidas. Então, eu estou dizendo aqui nessa live que tem pessoas, quando lê o livro, não identificam as manifestações de rejeição, não consegue conectar com elas. Mas quando elas leem os frutos da rejeição, elas dizem, ok, ou seja, elas admitem, ela não tem como negar. O que eu estou dizendo aqui? Que a princípio muitas pessoas vão ler esse livro, As Raízes da Rejeição, e não podem não se conectar, podem negar aquilo. Mas quando chega na parte dos frutos da rejeição, talvez seja inevitável admitir que de fato passaram ou passam por rejeição. Martinha, seja bem-vinda. Beatriz também. Então é importante que você entenda que até você, talvez, que você ache que esteja bem resolvido, talvez você esteja negando em algum momento alguns aspectos. Então é preciso você estar atento a isso. Em que momento você esteja fazendo isso e em que momento você não esteja fazendo isso. Então, e aí você pode se perguntar agora, mas Whindersson, quais são os frutos dessa rejeição? Eu vou falar agora. Os frutos da rejeição estão ligados à crítica. Quem não foi criticado na vida, seja na infância, né, seja na adolescência, como é que você recebeu ou recebe crítica? É uma reflexão. Então, já estou falando frutos da rejeição aqui, e tem a ver com a crítica. Então, a primeira reflexão nessa noite, ou uma das, é você, como é que você recebe crítica? Por mais que as pessoas abominem, Andressa, seja bem-vinda, a crítica, porque elas foram criadas com crítica, e isso foi uma raiz da rejeição. Foi uma raiz da rejeição muito grande para elas. Então, assim, e o interessante dessas pessoas, que elas passaram por esse processo de críticas, hoje elas são muito críticas, tanto com elas mesmas e tanto com as pessoas ao redor. Então, outro sinal de alerta: se você é muito crítica com você mesma, se você é muito crítica com as pessoas, há um sinal em relação ao tema de hoje. Isabel, seja bem-vinda. Então, é importante então, outro aspecto, além da crítica, é a questão de essas pessoas só ver o lado pior das outras pessoas. Enfatizar o lado pior das outras pessoas. Tem gente que já superou isso, tá? Mas a crítica era algo que custaram muito ela superar.
Aí vem outro aspecto muito ligado à rejeição, à impaciência, à intolerância. A impaciência e a intolerância com as outras pessoas. Isso é um fruto da rejeição na alma. Depressão também. E tem gente que não tem a depressão, mas tem outros itens associados à rejeição. Então, de fato, vem depressão, o orgulho, tudo isso que eu estou falando está ligado à raiz de rejeição. Tá? Se hoje, por algum motivo, você manifesta um desses itens que eu estou falando, é um sinal de alerta que você provavelmente passou por alguma coisa de rejeição, alguma situação de rejeição. Como eu falei no início da live, vou repetir aqui, porque algumas pessoas entraram depois. Esse processo, né, de formação da rejeição pode acontecer e tem um impacto maior do ventre da mãe até os 12 anos de idade. Então ele tem um impacto muito maior nessa idade, nessa faixa etária. Então falei, depressão, orgulho. O orgulho é algo que desafia muitos, né? Desafia muitos no dia a dia. E para muitas pessoas abandonarem esse orgulho, é preciso se encher de humildade. A humildade, né, é o momento de você de fato deixar o orgulho de lado. Mas o orgulho é um fruto da rejeição. É um fruto da rejeição na sua vida. Se você é uma pessoa orgulhosa, acredite, você tem um fruto da rejeição. O orgulho é para proteger uma identidade distorcida. A arrogância é para proteger uma identidade distorcida. A impaciência é para proteger uma identidade distorcida. Por que eu me torno impaciente, intolerante com os outros ou com o outro? Porque eu não posso expor os meus defeitos. Então, eu dou um jeito de calar logo a boca dessa pessoa, desse outro, de todo mundo, de resolver a situação, e eu me torno não empático. Não me coloco no lugar de ninguém. Por quê? Você deve estar se perguntando agora. Porque eu tenho uma identidade distorcida. A minha capacidade, o meu ser amado, não está pleno e não está completo. Por quê? Por isso. E aí vem, junto a isso, sentimento de raiva, de ira, de ódio, vitimização. Você pode dizer assim, mas o ódio eu não sinto. Ok. Mas os outros elementos, talvez você pode se deparar, pode sentir. Tem gente que não se identifica com o ódio. Mas a vitimização, sim, tem gente que se identifica com isso. Sempre dá um jeito, de poder trazer isso à tona. Traz uma historinha que vem e diz assim, essa pessoa traz a historinha bem assim. A pessoa lhe acusa, está te acusando de fugir da crítica. O que é que vem na mente? Mas a pessoa não percebe tudo o que eu já mudei. Ou seja, essa pessoa que está na posição de vítima,
ela está dizendo, né, na primeira situação, que ela está fugindo da crítica. E depois a questão que ela percebe que o quanto ela mudou. Ela fala assim, essa pessoa que está na posição de vítima, essa pessoa não percebe que eu mudei. Então assim, frases como, mas você não conhece a minha vida. Se você estivesse no meu lugar. Essa voz que aprisiona essa pessoa que está em posição de vítima, de vitimização, é uma manifestação, é um fruto da rejeição. Karina, seja bem-vinda. Então é importante a gente estar atento, ligado, que às vezes a gente está passando por algo que pode ser a rejeição e a gente pode estar negando, talvez pelo que a gente está vivendo hoje, mas a gente não está percebendo alguns pontos, alguns detalhes específicos. Aí vem outro ponto muito relevante, vício em fazer. Você já viu alguém, né, que tem esse vício de fazer? Então tem gente que é completamente o fazer. Está sempre fazendo, tem sempre que estar produzindo, gerando frutos, produzindo. Se está em casa, está fazendo. Se está na empresa, no trabalho, está fazendo. Está com os amigos, está fazendo. Então, ela é viciada em fazer. Aí você me pergunta, por que, Whindersson? Vou falar agora. Porque essa pessoa precisa ser amado, precisa ser aceita, e isso é sim um fruto da rejeição. E quando eu li no livro, né, você que está chegando depois, né, existe uma referência em termos desse assunto, né, O Poder Destruidor da Rejeição, que é o livro As Raízes da Rejeição, de Joyce Meyer, né? Então assim, esse livro traz esse assunto da rejeição. Então, se caso depois você queira se aprofundar nesse tema, esse é o livro, tá? Raízes da Rejeição, de Joyce. Então assim, quando eu li nesse livro, o livro é preciso em aspectos em relação à rejeição. E aí eu convido, né, que leiam esse livro, que vale muito a pena para você entender, porque é extraordinário. Eu digo que é muito extraordinário. E quando eu li o livro, que ela diz assim: cuidado, 75% dos grandes homens de sucesso se tornaram grandes homens de sucesso por conta da rejeição. E aí, como assim? Você pode dizer, né, você que está assistindo, você que vai assistir essa live, esse vídeo. Vou explicar. Aí nesse momento, muita gente cai a ficha. Tá? É nesse momento que muita gente cai a ficha. Porque a identidade é tão distorcida, a crença de capacidade, o entendimento que não é capaz de realizar é tão grande, é tão forte que se matam. Quando eu digo se matam, no sentido, né, ele paga um preço sobrenatural de esforço, de aprendizado, de trabalho, de entrega, do fazer, para ter grandes resultados, para ser o quê? Em essência, no final de tudo, para quê ele quer fazer tudo isso dessa forma? Para ser amado e ser aceito. Então muitos também, nesse momento, aceitam essa verdade. Então essas pessoas buscam serem amadas, serem validadas,
serem elogiadas. E o que é que aconteceu aí? Quando eu começo a falar, ou então as pessoas, talvez lendo o livro, pode acontecer a ficha começar a cair nessa hora. E ela passa a admitir a ser essa pessoa que passou por uma rejeição. E como eu falei no início da live, o primeiro passo para você afastar esse sentimento de rejeição, primeiro você precisa admitir, reconhecer que você ou passou ou passa em relação à rejeição. A Karina está falando, tudo depende do que você faz com a rejeição. Ela pode ser uma âncora ou uma força para você avançar. Muito importante entender a motivação. Com certeza, Karina. Então, como tudo, né? Dizem que no veneno existe um antídoto. Então, quando você encara, né, talvez os desafios, situações ruins, como talvez uma força, né, a partir daquela situação, você gera uma força dentro de você, uma motivação, aquilo ganha uma proporção tão grande, né, uma escada, né, um trampolim para muitas coisas nas nossas vidas. E quando a gente consegue entender nessa ótica, nessa visão, as coisas não ficam tão difíceis, tão desafiadoras assim. A gente consegue aprender, tirar o positivo daquilo e acrescentar, crescer na vida. Então é muito importante, né, o que a Karina falou como contribuição. Então assim, o que eu falei até agora nessa live? Eu falei o que é rejeição, quais são os frutos da rejeição e como ela se manifesta. E aí, qual é a cilada que você pode cair, ou qualquer outra pessoa, dentro dessa estrutura. Às vezes falamos para nós mesmos que eu tenho um relacionamento maravilhoso, eu amo de paixão os meus pais, a minha família demais, meus irmãos também, e sou uma pessoa que realiza grandes coisas e tenho resultados em todas as áreas da minha vida. Bons resultados. Sou uma pessoa próspera e aí vem as historinhas que eu posso contar, que você pode contar para você. Você é viciada em fazer. Aí vem, né, a justificativa. Mas o vício em fazer foi o que me colocou onde eu estou. Essa é a justificativa de uma pessoa que pode não admitir ou negar. Você é impaciente, mas foi a minha impaciência que me fez né, de fato, ter um senso de urgência e fazer tudo que acontecesse e que gerasse grandes resultados na minha vida. Então você pode sempre criar historinhas para justificar um comportamento disfuncional. Algumas pessoas pode de fato criar essas historinhas para justificar, mesmo baseado em alguns pontos que pode, né, a pessoa ali pode ser algo que seja fato para ela. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui nessa live hoje? Você pode realizar grandes coisas grandiosas, maravilhosas na sua vida, de uma forma sistêmica e harmoniosa, sem esse sentimento de rejeição. Quando você busca esse autoconhecimento, você abre o peito para fazer uma análise de si sincera e você admite, reconhece alguns pontos que você precisa melhorar, que você passou, como eu falei, do ventre da sua mãe até os 12 anos,
você já está um passo à frente a superar, a deixar essa rejeição de lado. Então é o primeiro passo, reconhecer. E o objetivo dessa live é justamente trazer a luz, né, para você que está assistindo ou para alguém que você conhece, para que de fato isso não seja mais um impedimento, não seja um bloqueio, não seja realmente algo que te impeça de crescer e vivenciar o que realmente é importante. Como foi dito, talvez você esteja na vertente do fazer, mas de fato você, né, está feliz e aproveitando o que de fato, e essa motivação do fazer e realizar grandes coisas, né? Falam que a motivação, o motivo para fazer algo é o mais importante do que fazer o algo propriamente dito. É a motivação que vai dizer se aquilo de fato é o mais apropriado, é o mais adequado do que de fato fazer. É a motivação. Então você precisa questionar a motivação, os motivos que estão te fazendo a fazer algo. Então hoje nessa live é para trazer a luz, tá? E caso, né, talvez alguém queira perguntar alguma coisa sobre esse tema, ou então até compartilhar alguma história, né, seja sua, seja de alguém, o quanto isso, o sentimento de rejeição, baseado em tudo isso que eu falei impaciência, eu falei orgulho, né, eu falei a questão até da depressão. Então são alguns aspectos, e o quanto talvez você que sem esses conhecimentos, talvez ficou até claro para você, mas no momento que você consegue ter um acesso a um conhecimento, uma estrutura, né, uma clareza, fica muito mais fácil você de fato talvez ou se ajudar ou ajudar essas pessoas ou o outro. Então assim, esse foi o objetivo dessa live de hoje, né? Para mim foi muito pertinente trazer esse tema de hoje, né? O poder destruidor da rejeição. E eu quero lembrar que toda quinta-feira eu trago esses temas, né, relacionados à psicologia, coaching integral sistêmico, inteligência emocional, que o mundo hoje ele carece disso. Existe uma carência dessa informação de inteligência emocional. A gente precisa disso para nos relacionarmos melhor. Então, é isso que o meu objetivo aqui, né, nos dias de quinta-feira. Dia de segunda-feira eu trago Encontro de Empreendedores, trazendo um auxílio para você que está iniciando no digital, ou você já iniciou, mas está tendo algumas dificuldades, né? Toda segunda-feira tem temas relacionados a isso, e foi criado baseado na mentoria 360 graus. Chegou um conhecimento até a mim, e eu quis compartilhar baseado em muitas histórias, talvez de perda de emprego, né? Não precisar uma renda extra diante da pandemia. Então é para você, essa mentoria é para você que quer gerar muita renda no seu dia a dia, para sua família, para o seu sonho, para realizar sonhos, né, para o seu casamento. Esse é o objetivo, né? O conteúdos de relevância você vai ter acesso, e um momento de mentoria individual para você realmente ter resultado no que você quer. E dia de quarta-feira, circuito de filmes, trazendo cada semana um filme e a gente trazendo aprendizados, né? Cada um colocando um aprendizado. Esse é o objetivo. Eu quero parabenizar cada um de vocês que estão aqui na live. Compartilhe essa live, curta essa live, e esse é um tema muito relevante. Para mim, realmente eu quis trazer isso aqui porque é algo que é uma raiz. E quando é raiz, né, possa ser que seja o mais profundo e a gente não veja. E quando a gente traz à tona, isso deixa de ser, ou então tem a possibilidade, a oportunidade de tirar essa raiz, né, que está aí, que você nem sabia que existia. Tá? Um forte abraço a cada um de vocês. Tá? Que vocês tenham a semana abençoada e que realizações aconteçam na sua vida. Tá? E que você possa buscar o autoconhecimento nessa jornada.
que você possa de fato fazer a diferença tanto para você e as pessoas ao seu redor, que você tenha um propósito maior, tá? Eu sempre falo que o propósito maior aqui é o crescer e contribuir, que você possa de fato contagiar, inspirar as pessoas que estão ao seu redor, tá? Gratidão, forte abraço a cada um de vocês, tchau, tchau, gente, até a próxima.